Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez indo finalmente analisar o filme do Pantera Negra, um dos filmes mais esperados do ano, porque, bom, está associado ao universo da Marvel e todo mundo está interessado, principalmente por causa de toda essa questão da chegada do Thanos e etc. Mas enfim, nesse vídeo vamos analisar esse filme, como sempre, as considerações mais importantes, momentos mais criativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, galera, Pantera Negra. Eu tenho que admitir que antes de eu ter visto o filme, eu estava muito preocupado em como eles iam fazer um filme solo para um personagem que já tinha sido apresentado anteriormente como uma figura ajudante. Ele teve uma participação na Guerra Civil, mas ele não era um protagonista especificamente. Ele era apenas uma peça que causou uma problemática, independente se ajudou o grupo do bem ou do mal, mas ele se manteve como uma figura mais ou menos secundária. Então toda aquela coisa do pai morrendo e tudo mais. Então eu pensei, cara, como é que eles vão fazer um filme solo para esse personagem, conseguindo, ao mesmo tempo, manter elementos da Guerra Civil, alguma coisa associada ao universo expandido, né, porque ele estava no meio daquilo, e ainda conseguir fazer algo individual para o mesmo personagem. Eu fiquei com esse medo, porque era realmente algo um tanto delicado. E o que eu pude ver inicialmente em relação ao Pantera Negra, agora falando de maneira geral, é que esse filme do Pantera Negra provavelmente foi o primeiro filme da Marvel a explorar adequadamente uma outra cultura. A cultura do povo de Wakanda. Nós temos vários filmes da Marvel que exploram de forma básica ou um pouco rasa outros locais, como por exemplo Guardiões da Galáxia. Nós temos vários planetas, várias cidades e tudo mais, vários alienígenas, mas é sempre algo muito fechado nos Guardiões chegando, fazendo alguma bagunça, tem um vilão, ele salvando o universo e aí acabou. Nunca tem uma parada para explorar alguma tradição ou algo assim. Até mesmo no Thor, né, os Asgardianos. Aquilo lá realmente não tem nada explorado. Aquilo ali é muito fechado na ideia do Thor salvando o dia e acabou. Só que no filme do Pantera, cara, é perfeitamente focado na cultura do povo de Wakanda. A história, sabe, o passado daquele povo, as tribos, os conflitos entre alguns, as alianças, a natureza em si, a tecnologia. Então é tudo muito bem aproveitado. O Wakanda tem as danças, tem as tradições, tem a questão da passagem, da retirada do poder do Pantera para provar que o próprio T'Challa é capaz de se manter nessa tipo de hierarquia ou posição social. Então a questão cultural é muito bem aprofundada. Uma outra coisa também é que esse filme apresenta críticas fantásticas a respeito de globalização ou troca de culturas, ou a entrada ou a proibição da presença de imigrantes ou algo do tipo, refugiados e etc. A gente sabe que a globalização tem vários efeitos, positivos e negativos. E claro, um dos problemas principais é a destruição da cultura. E o Wakanda, cara, o filme do Pantera critica muito em relação a isso. O Pantera Negra não sabe se é mais adequado deixar essa divisão clara, ou, como no próprio filme diz, criar barreiras ou se unir, criar laços, né? Então o filme ele tem a questão da cultura, tem uma exploração perfeita de crítica social e política, né? Então cara, é tudo muito bem tratado. Tudo se encaixa perfeitamente na trama. Agora, em relação ao protagonista, nós temos o T'Challa, né, que é o Pantera Negra, e eu diria que a jornada do herói dele foi muito bem apropriada também, porque cai junto em relação às problemáticas maiores. Ele fica em dúvida do que fazer para se tornar um rei ou um representante adequado para liderar tudo aquilo. Então toda essa confusão mental, essa questão que deixa ele atordoado, é muito bem tratada. Ele não sabe o que fazer, ele age como uma criança às vezes, ele passa por processos de crescimento. E toda vez ele tenta falar com o pai ou com algum, sei lá, algum ancião, alguém que pode ajudar ele. Às vezes ele tem que resolver as coisas sozinho. Então ele passa por processos naturais, tanto de dúvida quanto de clareza de pensamentos e tudo mais. Enfim, o personagem é bem tratado, para no final criar aquela revolução, ele conseguir provar que ele realmente é pertencente àquela posição social e tudo mais. Sobre o vilão, né, nós temos o Eric Stevens. O Eric Stevens,
eu diria que, assim, o filme ele tem dois vilões. Tem o Eric Stevens e o Ulysses. O Ulysses eu diria que é um personagem secundário, entende? É um vilãozinho secundário que, assim, ele participou, eu diria que do A Era de Ultron, né, Vingadores 2, mas pra mim ele sempre foi um personagem secundário. Pra mim nesse filme ele continua sendo esse papel, apenas sendo um cara que ri, fazer merda e explode coisas com o braço, somente isso. Então ele serviu apenas como uma peçazinha, nada demais. Em relação ao vilão principal, o Eric Stevens, agora já temos algo um pouco mais de qualidade. Porque o Eric Stevens, ele é muito bem desenvolvido. Eu diria que ele até apresenta, claro, ele é primo do Pantera Negra, ele apresenta perfeitamente uma posição até mesmo comparável com o Pantera Negra, né, o T'Challa. O T'Challa, ele perdeu o pai na Guerra Civil. E ele fica com essa vontade, vou querer fazer justiça, mas ao mesmo tempo quero fazer vingança indo atrás do Bucky. Né? E o Eric Stevens quer fazer a mesma coisa pela morte do pai, que foi morto pelo tio, que é o pai do T'Challa. Então é uma coisa muito bem tratada. Realmente, é um vilão muito bem feito. O vilão e o herói compartilhando o mesmo caminho, mais ou menos, mas é claro, pelo Eric Stevens ser o vilão, ele tem que se manter nessa passagem de só querer vingança. E toda essa abertura de querer dominar os outros, atuando, pensando da mesma forma que o inimigo, traz um charme adicional para a questão lógica, racional do próprio vilão. Então o filme, cara, o filme já ganhou muitos pontos aí, cara. Já ganhou a questão cultural, já ganhou a questão de tradição, a questão de crítica social, política, econômica, talvez, enfim, questão de tecnologia. O protagonista tem uma passagem boa, o vilão, cara, é muito bem tratado também. E no final tem toda aquela questão deles terem uma visão de Wakanda, a parte bonita da coisa, sem a tecnologia em si, o pôr do sol e tal. Então briga entre essa questão do natural e a tecnologia, né, do Vibranium. E eu diria que as únicas coisas que me incomodaram um pouco nesse filme foram a utilização de cenas de luta em certos momentos escuros, né, que eu não consegui ter uma boa visibilidade do que estava acontecendo. Eu senti falta da presença de outros Vingadores, porque ficou uma coisa, tudo bem, é um filme individual do Pantera, mas eu acho que poderia ter sido adicionado alguma coisa ali no meio, tirando a participação do Bucky depois dos créditos, né, com a irmã do T'Challa. Mas de maneira geral, esse filme Pantera Negra... e sem falar também da... Eu diria, pra mim, a participação do Ulysses foi um troço meio fraco. Eu acho que poderia ser bem mais tratado naquele meio, apesar dele ter sido, como eu posso dizer, a transição do Eric Stevens para a Wakanda, ser aceito e tudo mais. Né? Então eu diria que o filme Pantera Negra tem aquele humor equilibrado da Marvel, junto com a seriedade, apresenta críticas sociais e políticas fantásticas, tem um belo desenvolvimento de vários personagens. Eu diria que algumas piadas até ficaram muito fechadas pro povo americano, mas enfim, são apenas detalhes. Algumas cenas de luta de dia foram muito bem feitas, aquela questão do combate e tal. À noite eu vi que algumas cenas pra mim se tornaram meio problemáticas, mas de modo geral é isso. Um vilão principal muito bem tratado, uma história muito bem desenvolvida, uma cena final, aquele conflito entre as tribos e tal. Eu senti falta também da participação das outras tribos, mas os que participaram fizeram um ótimo trabalho, um vício visual. Enfim, de modo geral, Pantera Negra, provavelmente o melhor filme da Marvel até agora, na minha opinião. Eu sei que algumas pessoas gostam de Guerra Civil, de Soldado Invernal, mas eu gostei pra caramba do Pantera Negra. Então, essa é em relação à nota, eu diria que é 8,5 para 9. Essa é a minha nota em relação a esse filme. Se vocês têm algo a dizer em relação a isso, vocês podem comentar com a gente nos comentários, compartilhar o vídeo, assim o canal crescer. Então, esse foi o vídeo, se vocês gostado. Fox, para o próximo vídeo, valeu!